E eu vou dizer uma coisa antes de falar dos incisos 311. Gente, tutela da evidência sempre houve entre nós, desde o direito romano. Quando nós pensamos nos interditos possessórios que atravessaram mais de 2000 anos de história e que aportaram nos nossos códigos de processo civil. Quando eu penso em reintegração de posse, liminar de reintegração de posse, isso é tutela da evidência. Manutenção de posse, interdito proibitório, tudo isso é tutela da evidência. Eu não preciso ou nunca precisei demonstrar periculo in mora. Faz sentido o que eu estou dizendo? Querem ver uma outra liminar que não tem nada a ver com periculo in mora? Nada a ver com periculo in mora. Mandado monitório, nação monitória. O juiz manda pagar, não tem perigo nenhum envolvido. O que é isso? É tutela da evidência. É tutela da evidência. Quando a gente pensa em liminar de embargos de terceiro, não precisamos pensar no perigo. Isso é tutela da evidência. Quando nós pensamos nas liminares de desocupação do imóvel, da lei do inquilinato, o que é isso? É tutela da evidência, porque não tem periculo in mora envolvido. Não tem periculo in mora envolvido. Quando a gente pensa, querem ver? Quando a gente pensa em alimentos provisórios, na ação de alimentos, processo especial de alimentos, eu não tenho que invocar o perigo de que a demora acarrete dano irreparável de vista. Eu não preciso nada disso. Está comprovado? É pai, é filho, está precisando de alimentos, outro pode pagar alimentos, concedo a liminar de alimentos provisórios. Não tem periculo in mora. Todos estes são casos de tutela de evidência fora do artigo 311. Isso sempre existiu entre nós. Tudo bem? Então, vamos pensar agora no 311. 311. Os casos que o Código de Processo Civil, no 311, regula sobre tutela da evidência. Número 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Isso aqui não tem nada a ver com periculo in mora, nada. O que é essa providência? Essa é uma providência, uma tutela uma tutela de evidência que é concedida como uma forma de sanção à falta de lealdade processual. É aquilo que estava no 273(2) do Código de Processo Civil. O abuso do direito de defesa, a falta de lealdade da parte. Se a parte abusa do direito de defesa ou pratica atos manifestamente protelatórios, o juiz antecipa a tutela a favor do autor, como uma sanção por conta da prática do ato de violação da lealdade processual. Tá certo? Esse é um dado importante. Deixa eu dizer uma coisa sobre o 311, ainda que é genérica. Toda tutela de evidência é tutela antecipada, satisfativa ou inovativa. Sempre, sempre. A tutela de evidência é sempre uma forma de tutela antecipada. A tutela de urgência admite a antecipação mediante periculo in mora. A tutela de evidência é tutela antecipada ou tutela satisfativa, mas sem periculo in mora, tá certo? Então, tudo que nós estamos falando aqui é de antecipação, no artigo 311. O número 2 do 311 diz: as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. É isso que diz o inciso 2. O que o Código quis prestigiar aqui? Em primeiro lugar, o fumus boniuris. Alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Quer dizer, não precisa de prova pericial, não precisa de prova oral, não precisa de depoimento, não precisa de testemunho, não precisa de nenhuma das coisas. Está tudo provado bonitinho com documento. E na parte jurídica, existe julgamento, tese firmada em julgamento de casos repetitivos, ou súmula vinculante. Julgamento de casos repetitivos, o que é isso? O artigo 928 do Código de Processo Civil, ele vai falar a respeito disso, dizendo assim: para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente e resolução de demandas repetitivas, recurso especial extraordinário repetitivos. Nesses casos, por que o Código criou isso? Porque lá na parte geral e lá na parte final, quando se trata dos processos dos tribunais e dos recursos, criou-se um sistema de precedentes no Brasil.
Então, a ideia aqui é muito simples, sem a gente ter que discutir todos os problemas que envolvem esse novo sistema de precedentes. Se eu consigo provar tudo o que eu tenho que provar apenas com documento e em relação ao direito, eu tenho um precedente ao meu favor, uma decisão proferida em recurso extraordinário especial repetitivo, julgamento de resolução de incidente de resolução de demandas repetitivas, julgamento disso. Uma súmula vinculante, súmulas do Supremo ou súmulas do STJ em matéria infraconstitucional. Eu tenho um precedente, se eu tenho, então, eu provo os fatos com documentos, e eu tenho um precedente, foram juntados esses dois elementos, eu tenho a tutela de evidência e o juiz me concede uma liminar antecipatória por causa disso. O seu direito realmente é muito provável que exista. Porque todos os fatos estão provados com documentos e na parte do direito existe um precedente. É isso. Fortalecer o sistema de precedente com esse dispositivo. A antecipação da tutela quando houver essas duas situações conjugadas. O número 3 do 311... ele cria uma nova forma de tutela antecipada, que não existia antes. Vocês lembram da ação de depósito? Todo mundo lembra da ação de depósito? Qual era o centro da ação de depósito? Era a prisão do depositário, não era isso? Aquele procedimento ele era muito eficiente, porque se o sujeito não entregasse o bem, ele era preso. Só que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a prisão do depositário infiel não se sustenta diante da nossa Constituição e diante da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então não cabe mais a prisão do depositário infiel. Por causa disso, o Código criou no número 3 essa nova hipótese de tutela antecipada. 3. Se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada, do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. O juiz dá uma liminar em caso de depósito. Se eu consigo provar com o contrato, não tem nada a ver com perigo em mora. Eu provo o contrato de depósito. O sujeito não entregou, eu entro com a ação, digo, olha, o contrato de depósito está aqui, provado com documentos. E há uma previsão hoje para que o juiz conceda uma liminar, mandando entregar sob pena de multa. Isso é tutela de evidência, prevista pelo artigo 311, inciso 3. E, finalmente, o número 4 do 311. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Prova suficiente, normalmente prova documental. Está tudo muito bem documentado. A que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Se o réu não se defende bem e não consegue criar no espírito do juiz uma convicção de que existe pelo menos dúvida razoável sobre os fatos alegados pelo autor, a lei autoriza a antecipação da tutela. É mais uma maneira diferente de permitir ao juiz uma providência satisfativa ou antecipatória ou inovativa, se o réu se defender muito mal e não conseguir criar no espírito do juiz uma dúvida razoável. Dá para entender isso, não é? Na verdade, gente, todas essas liminares têm por trás de si a ideia de que nós temos que resolver processos mais rapidamente. O réu se defendeu muito mal, não criou a menor dúvida no espírito do juiz. O juiz antecipa a tutela, o processo prossegue, mas o juiz já antecipou a tutela a favor do autor, o que pode fazer com que o acordo aconteça mais rapidamente ou que o processo acabe mais rápido. Parágrafo único do 311, para a gente acabar a tutela de evidência, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente, nos casos número 2 e número 3. Só nos casos do número 2 e número 3. No caso número 1, não, porque depende do réu ser citado e contestar abusando do direito de defesa ou praticando atos protelatórios. Então não cabe liminar nesse caso, não é isso? E no número 4, o réu não opõe a prova capaz de gerar. Quer dizer, o réu ele já contestou e ele não foi capaz de criar no espírito do juiz uma dúvida razoável. Então, não cabe a liminar. O juiz vai poder conceder essa providência depois de a contestação ter sido oferecida, eventualmente depois da réplica ter sido apresentada, não é? E não liminarmente. Essa é a disciplina da tutela da evidência. E com isso nós tiramos da frente a